A paz do Senhor Jesus a todos! Aqui é a tia Érica e hoje aqui no canal tem uma novidade super especial para vocês. Todas as quarta-feiras vou estar postando aqui dicas de aula. Justamente para vocês, tios e tias, que de repente acabou a revista, tá sem dinheiro no caixa para comprar, tá sem ideias do que falar para as crianças, do que ensinar, e às vezes fica pulando de um livro para o outro da Bíblia. Então, todas as quarta-feiras vou estar deixando dicas aqui de aula. Por exemplo, a minha aula, eu dou aula todos os domingos. Então, geralmente eu começo a preparar minhas aulas terça, quarta, por aí, dependendo de quantas coisas eu vou levar para as crianças. Então, toda quarta-feira, agora no canal da tia Érica, vai ter um vídeo motivando vocês, tios e tias, a levar a palavra de Jesus para as crianças. Vou deixar aqui dicas de memorização de versículo, dinâmica, né, sobre a palavra que está sendo ensinada. E o melhor de tudo, vamos começar por Gênesis. Então, vamos lá? Mas antes da tia Érica começar, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com outros tios e tias que estão com dificuldade de planejamento de aula e deixe um like, que é muito importante para o canal, para o YouTube reconhecer que são vídeos relevantes deixados aqui no canal da tia Érica. Tá bom? Então vamos lá! Olha, a aula você pode preparar para a sua criança referente a Gênesis, não dá para escapar, né? Falando de Gênesis, precisamos falar da criação do mundo. Tia Érica, é importante levar um recurso? Seria muito bom você levar um recurso com números, né, falando dos dias, do que Deus criou a cada dia. Mas, lembrando, não deixe de ensinar a palavra de Deus para a criança por falta de dinheiro, por falta de recurso. Use a sua imaginação. Leve saquinhos, sacolas, dentro tire alguma coisa referente à criação, tá bom? Eu levei lápis, porque eu já tinha esses lápis. Eu fui ministrar em uma igreja sobre o maior pintor do mundo, então eu fiz lápis. Então eu levei esses lápis para a aula, tá bom? O versículo que eu usei para memorizar foi Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver qual que é, o que está dizendo lá. Gênesis 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Como que eu faço para memorizar? Eu vou deixar aqui umas fotos, vou pedir para a produção colocar umas fotos. Eu uso roupinhas feitas de cartolina, e no fundo das roupinhas eu coloco aquele EVA grosso preto para não demorar para danificar, né, que acaba danificando. Porque eu faço uma dinâmica com as crianças, que nós lemos 3, 4 vezes o versículo, depois eu peço para cada criança tirar uma peça de roupa do varal e nós repetimos o versículo inteiro. No final, quando você for perceber, todas as crianças tiraram as pecinhas de roupa. No final o varal vai estar vazio e as crianças vão estar falando o versículo, vão estar memorizando o versículo. É muito legal. Vou deixar aqui as fotinhos do varal e vou ver se eu consigo deixar lá na comunidade um mini vídeo com as crianças memorizando em frente ao varal, tá bom? Vou tentar colocar lá, e às vezes tem vídeos que a comunidade não consegue postar, tá bom? Vou tentar postar lá para vocês. Então vamos começar. Eu pedi para todas as crianças levarem as suas Bíblias, porque nos versículos onde estava falando sobre o que Deus criou no primeiro, no segundo, terceiro dia, eu pedi para uma criança ler. Né? Então, com as Bíblias abertas, eu falava para a criança, né? O que Deus criou no primeiro dia? Vamos lá, né? No Gênesis 1, 3. Aí uma criança lia. Aí eu pegava o meu lápis e falava, né? No primeiro dia, né? Deus criou uma luz, né? Uma luz artificial, né? Porque só no quarto dia que Deus colocou os luminares nos seus devidos lugares. Então Deus criou a luz, né? A Bíblia conta que foi uma luz tipo artificial para Deus ver como estava a terra, né? Que no versículo 2 fala que ela estava sem forma e vazia, né? E trevas
estavam sobre a terra. Então, criando essa luz artificial, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Isso foi o que Deus criou no primeiro dia, né? Lá em Gênesis 1:3. Glória a Deus. Aí vou pedindo para outra criança ler, né, o que Deus fez no segundo dia. No segundo dia, glória a Deus, né? Deus fez o firmamento, né? A atmosfera terrestre, né? E separou as águas sobre o firmamento das águas debaixo dele, né? Lá em Gênesis 1:6-8. Então, lá no segundo dia, né? Deus separou, né, os céus, debaixo dele ficou os mares, não é isso? E vou pedindo para as crianças irem lendo esses versículos consequentemente. No terceiro dia, né, Deus reuniu as águas sobre o firmamento para formar os mares e fez aparecer a terra seca. Deus criou depois as relvas, ervas e árvores adultas, já produzindo deliciosos frutos. Cada planta completa com semente para produzir sua própria espécie. Lá já em Gênesis capítulo 1, versículo 9-13, né? Separou as porções secas das águas, começou a surgir as árvores, as relvas. Isso Deus fez no terceiro dia. E é importante também lembrar para as crianças, né, que no primeiro dia quando Deus lançou essa luz artificial, começou o ciclo, né, de dia e da noite, né? Começou já no primeiro dia, né? Glória a Deus. Lá no quarto dia, a luz sobrenatural que Deus criou no primeiro dia, ele fixou, né, no quarto dia. Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Glória a Deus. Você pode observar que em muitas Bíblias, vamos abrir aqui em 1 Gênesis 14, não fala a palavra sol e nem lua. Vamos ver aqui, 1 Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, versículo 14. Vamos ver aqui. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim o fez. Tem Bíblia infantil que fala lua e sol, mas a Bíblia mesmo, sem ser Bíblia infantil, aquela que não tem a nova versão, que é mais fácil para as crianças, não vai saber o que é luzeiros, firmamentos, essas coisas, fala luzeiros porque Deus já estava prevendo, né? E não quis colocar, né, na tradução da Bíblia, nem sol, nem luz, nem lua, devido que esses astros, eles se tornaram ídolos para algumas pessoas, né? O sol era um deus, né, lá para o pessoal do Egito, né, os egípcios. A lua também era um deus, né? Então, por isso que na Bíblia está luzeiro. Vocês podem fazer também falar isso também para as crianças como uma forma de uma descoberta bíblica, né? Algo diferente para eles também. Glória a Deus. No quinto dia, Deus criou os seres vivos para povoar a água, pássaros para voar sobre a terra. Fez também grandes animais marinhos no quinto dia, né? Segundo a Bíblia, os pássaros e as baleias precederam os répteis e os animais terrestres, né? Depois que Deus fez os pássaros e os animais marinhos, né, logo veio os répteis e os animais terrestres. Então, no quinto dia, Deus criou os pássaros, todas as aves, e os peixinhos, todos os peixes, grandes e pequenos, dentro dos mares. Glória a Deus, aleluia. Já no sexto dia, todos os animais terrestres foram criados.
por Deus no sexto dia. O trabalho de Deus no sexto dia pode ser incluído os dinossauros. Tias, é um assunto delicado, né, falar de dinossauros. Quando eu perguntei para minhas crianças quem acreditava em dinossauros, a maioria falou que era mentira, que nunca existiram, né? Mas vendo lá em Apocalipse 4:11, vamos ver aqui. Apocalipse 4:11, vamos ver o que está escrito. Eu pedi para eles abrirem, para eu mostrar a eles. Vamos ver o que está escrito lá. Apocalipse 4:11. Vamos ver. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Glória a Deus. Há duas versões para os dinossauros, né? Depois eu bem queria que vocês comentassem aí nos comentários, falassem o que vocês acreditam, se Deus criou ou não dinossauros, porque eles foram extintos, quando, em qual época, tá bom? Queria que vocês comentassem aí. Eu expus duas teses para as crianças, né? Foi um pouco difícil eles entenderem, mas eu tentei explicar assim, do jeito que eles pudessem entender. As duas teses, ou Deus criou os dinossauros no sexto dia e eles foram extintos no dilúvio, entendeu? Ou essa tese, ou a tese que eu acho que é a mais certa e que eu acredito, é que no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. No versículo 2, já diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Como que no princípio Deus criou o céu e a terra e logo no outro versículo estava sem forma e vazia? Deus não ia criar nada que fosse ruim. Deus cria tudo que é bom, né? Tudo que Deus criou glorifica a Ele. Então, há uma lacuna de tempo, há um tempo entre o versículo 1 e 2, um tempo que pode ser de bilhões de anos. Então, eu creio, né, que no versículo 1, Deus criou a terra e colocou lá os dinossauros, né? E com a queda de Satanás, né, Lúcifer, e um terço dos anjos que aceitaram o que ele propôs, né, que era tomar o lugar de Deus, ser igual a Deus, né, terça parte dos anjos ficaram do lado de Lúcifer. E quando Deus expulsou esses anjos do céu, eles caíram na terra, né? Então eu creio que nessa queda do Satanás, essa queda de Lúcifer e seus anjos aliados, né, houve uma grande explosão, houve danificando a terra, matando esses animais, os dinossauros, né? Então há duas teses: ou os dinossauros foram extintos com a queda de Satanás e seus anjos, ou Deus realmente criou os dinossauros no sexto dia e eles foram extintos com o dilúvio. Mas eu não gosto muito dessa tese de Deus ter criado no sexto dia, porque justamente os dinossauros não entraram na arca, porque Deus tiraria o direito deles de entrarem na arca, já que os animais entraram para poderem continuar vivendo, poderem se reproduzir, né? Então eu creio já na primeira tese que eu falei para as crianças. Mas eu acho que muitos pais falam que os dinossauros não existiram, né, que isso é coisa de ficção. Eu creio assim que talvez os dinossauros não sejam como a mídia passa pra gente, né? O T-Rex, brontossauros, né? Não seja com aquelas características, porque são encontrados dos dinossauros ossos, né? É como se você encontrasse ossos de um gato e nunca tivesse visto um gato e tivesse que reproduzir aquele animal. Então você ia usar a sua criatividade. Talvez os animais não sejam iguais a esses de filme, iguais a esses que eles reproduzem, né? Mas esses animais existiram, tá bem? Então vamos continuar. Então no sexto dia, né,
Deus criou a vida animal e também criou o homem, né? Primeiro ele criou Adão, deu uma função muito linda para Adão de colocar nome nos animais. E depois que Adão obedeceu o Senhor e colocou nome em cada animal, uma difícil função, né, gente? Muitos animais, muitos nomes para ser dado. Então Adão, depois de ter colocado nome nos animais, né, ele ficou assim, poxa, pensando, né? Todos os animais têm uma companheira, tem alguém, né? O leão tem a leoa, né? O elefante também tem a sua fêmea. E eu não tenho ninguém. E Deus viu essa necessidade, adormeceu Adão, né? Glória a Deus. E tirou uma costela dele e fez a Eva. E sabe um detalhe que vocês também podem falar para as crianças que é muito importante? Em todas as criações, né, Deus falou que era bom, ele viu que era bom. Olha, ele criou a luz, viu que era boa. Né? Ele criou o ajuntamento das águas e mares, viu que era bom. No versículo 12 ele também fala que era bom o que ele fez. Ele falou que era bom 6 vezes, né? Do versículo 1 ao versículo 25, era bom, tá aparecendo 6 vezes. 6 vezes. No versículo 31, é apenas um local que Deus fala muito bom, né? Após criar o homem, ele viu que era muito bom. Muito bom. Deus criou o homem, né, não pela força da sua voz, ele colocou suas mãos, né? Ele pegou o homem, né? Ele criou o homem com o pó da terra. Glória a Deus, ele fez com as suas mãos. Ele soprou o fôlego da vida em suas narinas. Com nenhuma outra criação, Deus fez isso. Vocês podem também falar isso para as crianças, né? E ele criou a mulher com a costela de Adão, né? Para ser uma parceira, uma companheira, né? Para ficar do seu lado, nem na frente nem atrás, do seu lado, te ajudando. Glória a Deus. E no 7º dia, Deus descansou da sua linda, maravilhosa obra. Depois de explicar isso para as crianças, eu fiz uma dinâmica com eles, também vou postar a foto aí. Levei massinhas, levei 3 caixas de massinhas com 12 massinhas daquela, porque eu não sabia a quantidade de crianças que ia chegar. Chegaram visitantes, né? Glória a Deus. E eu dei 2 massinhas para cada criança. Eu falei para eles, façam um Adão, mas não use toda a massa. Essa foi minha precaução. E eles ficaram indagando por quê, foi muito legal. Eu falei, não use toda a massa, façam um Adão economizando. Depois que eles fizeram um Adão, eu pedi que tirassem um pedacinho da costela de Adão, pegasse aquele pedacinho, colocasse na outra massa e moldasse a Eva. Eles amaram essa atividade de mexer com a massinha, deixei levar a massinha para casa. Eles gostaram muito. Teve criança que ficou um pouco atrapalhada, porque é muito perfeccionista, queria fazer uma obra de arte, então levou a massinha para casa e depois ele mandou foto via WhatsApp, mostrando o seu Adão, a sua Eva, e foi muito legal. Eles gostaram muito dessa dinâmica, né? Logo depois, para descansar um pouquinho, dei um lanche, né? Nossa igreja fornece um lanchezinho para eles, básico. E depois estamos conversando sobre isso, né? Passei a tarefinha de casa, né? Que é um joguinho lá com algumas perguntas para eles fixarem o deverzinho de casa. Tias, essa é a minha dica de aula. Eu vou postar as fotos aí, vou tentar postar o vídeo lá na comunidade para vocês verem, comentarem. E eu só falo uma coisa, se você não tem como fazer um recurso com números, ou até mesmo esse com lápis, Tchérica, não tem como. Imprime alguns números, pinte, faça uns números, faça desenho com a sua própria mão. Deus é um Deus muito criativo, deixa Deus te guiar, mas não deixe de ensinar a palavra de Deus para as crianças por falta de material, por falta de recurso financeiro.
Leve a palavra, o recurso mais importante, o recurso visual mais importante para as crianças é você. Esteja lá contando a sua história. Imprima números, use as crianças para segurar o número, desenhe você mesma cada dia o que Deus criou, ou imprima mesmo e cole no número, mas não deixe de fazer a sua aula. Toda quarta-feira a tia Érica vai estar postando vídeos, te dando dicas de aula, tá bom? Use o que você tiver, seja criativo, tá bom? Beijo no coração, graça e paz!